Olá, amigos, boa tarde a todos. Com muita alegria, hoje nós damos continuidade ao curso As Obras da Codificação na Perspectiva Profunda de Joana de Ângeles. Hoje nós estamos com a aula 16, cujo tema é a lógica da reencarnação no caminho da individuação. Meu nome é Emily Munhoz e é com muita alegria que eu estou aqui, junto com a Adriana Lopes. Oi, Adri. Abre o microfone, Adri. Opa. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos juntas novamente, não, Emily? Para que a gente possa discorrer sobre um tema tão bonito, tão profundo e tão necessário nesses dias de hoje. É sempre uma delícia, né? Estar aqui e muito grata à oportunidade de estar aqui com a querida Adriana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o quanto a ideia da reencarnação é extremamente importante para que a gente possa aprofundar o nosso processo de individuação, né? Nós usamos como base duas obras de Kardec, né? O Evangelho, no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, e o Livro dos Espíritos, o capítulo 5, Pluralidade das Existências. Eu vou começar lendo um pedacinho do capítulo 2, só para a gente introduzir a nossa ideia, começar aí a dar a temática, né, a vibração do que a gente quer passar nessa discussão de hoje. Então, esse capítulo 2 é o meu preferido do Evangelho. Porque eu gosto muito dessa parte aqui, que fala do ponto de vista. Né? Se vocês olharem, né, leiam o capítulo 2, e essa parte do ponto de vista eu acho muito marcante. Um trechinho. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração, e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disto resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. É lindo, né? Esse capítulo arrasa. E aí eu vou ler um trechinho piquititico da nossa Joana, que casa com essa ideia de Kardec, no livro Homem Integral. Ela fala assim: a introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhe dimensão invulgar, esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, individual e coletivo, e dos arquétipos, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda, e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades e do seu vir a ser. Então, a ideia dessa nossa conversa é exatamente essa, é o quanto é importante nós, que somos espíritas, né, que abraçamos essa doutrina, que é um tripé, filosofia, ciência e religião, esse tripé que traz a nossa doutrina. Então, filosoficamente, né, o grande tema filosófico da nossa doutrina é a reencarnação, que muda exatamente esse ponto de vista, pelo qual a gente olha a nossa vida, né, pelo qual a gente vai ter a lente da nossa vida. Então, eu sempre trago essa ideia, né, então, a gente que é analista junguiana, eu e a Adri, no nosso trabalho com os nossos pacientes que passam por um processo de análise, é muito gostoso quando a gente atende os reencarnacionistas, né, os espíritas, ou enfim, aqueles que, mesmo não sendo espíritas, têm a ideia da reencarnação. Claro que é gostoso atender a todos, mas esses que têm essa filosofia é muito gostoso porque a gente pode abrir
ampliar e trazer esse ponto de vista. Trazer o ponto de vista da reencarnação. Porque as questões mudam completamente, né? A gente pode olhar as questões com um outro olhar, ampliando a visão, né? Eu gosto de brincar, quando eu falo sobre isso, que a gente está no capítulo 10 da 8ª temporada da nossa existência. Isso por baixo, falando pouco. Então, pensa o que tem de história atrás. Né? Pensa o que a gente já passou, o que a gente já vivenciou, e tudo que a gente traz de memória dessas encarnações, de aprendizado, de consequência, todas as personalidades que nós já tivemos. Então, o que a gente vive hoje é consequência de tudo que nós construímos nas diversas reencarnações, e não dá para a gente esquecer disso no nosso processo de individuação. Então, eu entendo que a filosofia reencarnacionista é um presente para a gente que abraça essa filosofia, porque amplia o nosso olhar e acolhe. Como é dito no Evangelho, a gente olha com muito mais esperança, com muito mais entendimento as tribulações da nossa vida, entendendo que aquilo tem um para quê, né? Existe um grande significado por trás das questões, porque existe toda uma ideia. Então, essa é a tônica da nossa discussão, da nossa conversa de hoje, trazendo esse tema, né, essa ideia, para que a gente no dia a dia não esqueça, porque a gente esquece que a gente é reencarnacionista, tá? A gente esquece. Quando a gente está imerso nas questões, eu esqueço muitas vezes, tá? Eu acho que a primeira pessoa que a gente escuta é a gente mesmo quando a gente fala, né? Então, a vida traz as questões e eu penso, putz, espera aí, deixa eu olhar por esse ponto de vista, que vai me fazer refletir de uma maneira muito mais ampla. Né, Adri? O que você acha? É muito interessante a gente olhar os dois pontos de vista, né? A partir da doutrina espírita, como Kardec nos trouxe esse conceito da reencarnação, que é a base do espiritismo, né? Um dos princípios fundamentais dessa doutrina, que é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia, uma religião, e, ao mesmo tempo, como Joana, que faz parte, né, é um dos espíritos que compuseram a equipe da codificação. Então, é sempre bom partir dessa ideia, né, Emily, que ela fez parte, e ela tem 2 mensagens no Evangelho onde ela se autodenomina um espírito amigo, né? Então, às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem assim, nossa, mas por que Joana está criando uma outra parte do espiritismo? Não. Ela vem, em toda a série psicológica, a gente consegue olhar ela falando desses conceitos de Kardec e complementando, aprofundando à luz da psicologia, né, profunda, porque ela cria a psicologia espírita, onde ela pega, né, ela faz uma confluência da doutrina de Jesus com o amor, né, o amor, que seria essa energia de conexão, essa energia que nos conecta uns aos outros e nos conecta internamente, traz aí sim Kardec, todo o postulado kardeciano, e, ao mesmo tempo, as escolas da psicologia para poder ampliar esses conceitos tão importantes que Kardec trouxe, aprofundando e não criando algo novo, né? Então, eu sempre gosto de partir desse princípio. E se pegarmos a individuação, ela é um conceito fundamental para a psicologia profunda, principalmente a psicologia analítica, né? Que a Joana trabalha várias escolas, praticamente todas, mas chega um momento que ela se torna junguiana, né? Que ela bate o martelo quando ela vai estudar a psique propriamente dita. Ela traz o modelo junguiano da psique. E aí, a partir daí, ela vai falar do processo de individuação, que é o outro ponto fundamental da psicologia analítica, que nada mais do que um processo de evolução também. E quando o Jung trabalha, ele trabalha sobre o viés da matéria, né? Então, seria para a psicologia materialista
impossível você atingir a verdadeira perfeição se não houvesse a reencarnação. Então, veja como os conceitos se cruzam, como eles se complementam e como são necessários ampliar com essa lente reencarnacionista para ver. E aí a gente vê, né, Emily, na obra do André Luiz, no primeiro volume, o trabalho que a gente fez da individuação do André Luiz, que no plano espiritual foi dado continuidade desse processo de uma forma tão linda, né? Então, eu acho que esse tema é muito rico, muito importante, e a gente poderia enfocar ele de infinitas formas, né? Sim, com certeza. E tem muitas coisas que a gente pode olhar sobre muitos aspectos. Nós escolhemos algumas perguntas do Livro dos Espíritos, em que a gente foi baseando os nossos raciocínios, para trazer pontos interessantes para a gente olhar essa questão, né? Porque, pensando em reencarnação, a gente vai pensar em estágios de evolução, não é isso? A gente não está em diversas vidas, uma após a outra, trazendo um crescimento e aprofundando o nosso processo de individuação. Veja bem, o processo, então, começa lá atrás, né? Então, a gente não pode esquecer que começamos dos minerais, depois para os vegetais, os animais, o homem primitivo, lembrando, né, que fomos homens primitivos e fomos evoluindo, né, fomos crescendo. Joana, no capítulo 1 de Encontro com a Paz e a Saúde, fala isso de uma maneira maravilhosa, principalmente na parte que ela traz como título Processo Antropossociopsicológico. Ela traz isso de uma maneira linda, né? Vale a pena a leitura. E a pergunta 191 do Livro dos Espíritos, ela vai trazer assim: as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões, né? Eu vou ler a 191 e a 192 para que a gente desenrole esses raciocínios que a gente trouxe aqui. E por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os degraus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas essa não é a perfeição absoluta. Então vamos pensar um pouquinho nessas perguntas que traz essa ideia tão interessante da evolução em estágios, né? Em estágios que não dá para pular, né? São estágios da nossa formação, são estágios necessários, né? Não adianta a gente não passar pelo reino mineral, né? A formação do nosso espírito, que eu digo, né? A formação da mônada do nosso espírito, dessa ideia que nós viemos evoluindo, né? Nossa essência, nosso self foi sendo construído, né? Nosso espírito, ele foi sendo construído desde o início, ali atrás. E essas etapas não podem ser ultrapassadas, né? Então, uma ideia, por exemplo, então, já que a gente está evoluindo, eu vou nessa vida fazer tudo perfeito, para que eu possa chegar na angelitude quando eu desencarnar. Mera ilusão, a gente tem muito o que andar, existem estágios de desenvolvimento, né? Processos de desenvolvimento em que a gente vai passando aos poucos. Eu vou resumir um pouquinho do que Joana traz nesses capítulos, principalmente quem quiser estudar no capítulo 1 de Encontro com a Paz e a Saúde, a evolução dos tipos de pensamento, né? Existem, então, Joana traz que nos homens primitivos inicia-se o pensamento arcaico, né? O pensamento arcaico é um pensamento onde predomina o quê? O que predomina, né, nos homens
primitivos? O instinto. Então, ali começa, vindo, né, dos animais, a questão instintiva, que é importantíssima para a formação da nossa psique, e que a gente não pode esquecer que a gente mantém até hoje, né? O instinto, ele traz a preservação da vida, não é? A pulsão de vida para nós. Então, a nossa psique inicia-se com esse pensamento e com esse processo instintivo, né? Então, depois, né, resumidamente, eu vou trazer depois para a Adriana trazer também o olhar que ela traz para a gente. Então, a gente vai evoluindo através dos pensamentos. Depois vem um próximo estágio, que é um estágio que ela traz mais como egocêntrico, né? Onde começa as disputas de poder, a ambição, a belicosidade, né? Essa ideia de disputa e de tudo mais. Então, começa assim o homem nesse processo mais egocêntrico. Depois disso, vem o pensamento racional, né? Então, esse é o caminho, né, de construção da nossa psique. Vem o pensamento racional, que começa a vir a ciência, a tecnologia, começa a ter noções de fraternidade, já começa ali ter essas noções, né, de olhar por outro. Então, ele sai do egocentrismo um pouco, né, para começar a olhar para o outro. Olhando, começando ali, quando começa a se desenvolver o pensamento racional. Depois desse pensamento racional, vem o pensamento lógico, onde começam os raciocínios mais filosóficos, né? Saindo aí do egocentrismo, indo para fora, começam seus questionamentos, toda essa ideia, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece, começa a ideia de uma religiosidade mais intensa, né, e chegando ao pensamento cósmico, que estão presentes nos nossos missionários, nos gurus, os mestres, né, religiosos, que vêm aí esses líderes, né, que vêm trazer essas mensagens de crescimento para a gente, né? Então, eu gosto muito da palavra missionários, eu acho que eles vêm com uma missão mesmo e já estão com esse desenvolvimento. A gente está muito preso ainda no pensamento racional e no lógico. A gente está, né, nós, meros mortais, longe de ser missionários, né, bem longe, a gente está nesse pensamento racional, pensamento lógico, já, né, transitando por isso, mas ainda pensando em reencarnações, há pouco tempo, há poucas vidas a gente está nesse pensamento. Então, muitas vezes ainda predominam reações mais do que ações, né? Muitas vezes instintivas até, remetendo o quê? Que a gente ficou muito mais tempo no pensamento egocêntrico, no pensamento instintivo. Lá nós estagiamos muito tempo, e estamos há pouco tempo nesses outros estágios, ensaiando a fraternidade, ensaiando os pensamentos filosóficos. Então, muitas vezes, a gente está muito mais na defesa, né, processos mais defensivos na nossa psique. A conduta é muito mais do ego do que do self ainda, então esse é um trabalho muito grande que nós precisamos fazer, né? Temos que ter muito esforço para domar as nossas más inclinações, né? Olhando para nossas sombras, olhando para tudo que a gente carrega. Então, é mais ou menos esse estágio em que a gente está. Então, não tem como pular estágios, não tem como pular fases e passar do nosso pensamento racional ali, ensaiando lógico para o pensamento cósmico. Nessa vida eu vou fazer tudo certinho e vou pular. Não vai. Tem estágios, tem tempo e muita coisa para a gente ir trabalhando na nossa individuação. Né, Adri? Falei demais. Mas é interessante, né, Emily, essa questão, porque, veja, eu gostei muito a forma
E Kardec formula essa pergunta, porque ele parte de uma ideia que a gente tem mesmo, né? Igual aquela criança, mas se eu estudar tudo direitinho, eu já vou acabar, né? Já vou acabar todo o estudo que eu preciso, até a universidade, né? Então, é parte de um pensamento, ainda um pensamento até quase mágico, né? Quando a Joana trabalha as fases do pensamento, então ela começa a chamar esse pensamento pré-mágico antes, mas o segundo é o mágico. Então, a gente tem aquela ideia falsa de que se eu for bem certinho, tudo vai dar certo, e aí eu consigo antecipar, eu consigo fazer tudo certinho, aí eu não erro. Então, veja, é uma ideia que eu chamo de um tiro no dedão. Né? Por quê? Porque quando eu quero ser muito certinho, eu me torno unilateral. E quando a gente se torna unilateral, esse é o problema. Porque se a gente pensar, o próprio Hermes Trismegistus, que é um espírito de luz, que o próprio Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, que Hermes Trismegistus foi um dos espíritos de luz que vieram para a Terra para poder trazer esse conhecimento necessário para o planeta para a vinda de Jesus. Né? Então, veio Hermes Trismegistus lá no Egito, quase 4.000 anos antes de Cristo, aí veio Buda, né, Lao Tse, Maomé, vários espíritos trazendo um cabedal de conhecimento para Jesus trazer a lei do amor. Então, Hermes fala do princípio de polaridade, que tudo tem o seu oposto. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer tudo certinho nessa vida para mim pular a etapa, né? Então, isso é um pensamento primitivo, primário, né, pré-mágico, de que assim a gente consegue. E é esse o problema. O Freud fala assim, seríamos bem melhores se não quiséssemos ser tão bons. É interessante a gente pensar nessa afirmação, né? Porque quando a gente quer fazer tudo tão bem, tão certinho, eu não posso errar. Primeiro, eu começo a julgar aquele que erra. Eu começo a falar mal daquele que se expõe e que tenta. E aí a gente vai enrijecendo de um jeito com medo do erro. E se pensarmos no processo didático do aprendizado, o erro é necessário para o nosso aprendizado. Né? Então, se a gente partirmos do que eu não posso errar, eu começo um processo psicológico de repressão. Eu reprimo o mal, eu tiro o mal que existe em mim. E aí eu vou gerando uma neurose, porque a partir daí eu vou criar algo oposto da individuação. Eu vou dividir. Eu, Adriana, sou boazinha. Mas e onde está aquela chaga da humanidade que Kardec fala que todos nós no planeta Terra temos o orgulho e a vaidade, que são as chagas da humanidade? Não, eu, Adriana, não tenho. Por quê? Porque eu vou ser boazinha para mim sair dessa vida já espírito de luz, percebe? Então, o processo de individuação é um convite para que a gente seja inteiro, o mais inteiro possível nessa vida. Por quê? Porque a única individuação possível é com o processo da reencarnação, que aí vem Joana nesse capítulo fantástico, que ela traz todas as formas, né, do nosso pensamento, ele precisa passar por uma evolução. Aí eu vou criando estruturas cognitivas capazes de dar possibilidade para um outro tipo de pensamento, por uma forma de raciocinar. Eu vou precisar desenvolver estruturas cognitivas dentro de mim. Então, não dá para que eu pegue uma criança de jardim da infância e ensine para ela logaritmo. Ela até pode repetir, mas ela não vai entender, ela não tem ainda a capacidade de abstração. Então, é legal da gente olhar, e aí, né, a gente já fica mais leve. Logo no início da nossa fala, a gente já vai ficando mais leve. Que bom, eu não preciso só acertar, eu não preciso ser tão boazinha assim. Mas então eu vou cair de cabeça fazendo tudo aquilo que a minha sombra manda? Não. Kardec fala, é pela educação que a gente transforma não só a humanidade, mas a nossa humanidade. Outro princípio de Hermes, né, de correspondência. Quando eu mudo o meu mundo interno, eu também contribuo para a mudança do mundo externo. E aí é importante, nesse momento de transição de um planeta de provas e expiações para a regeneração, a importância, sim, de nós podermos contribuir. Que jeito? Mudando o nosso mundo interno, educando essas estruturas e podendo paulatinamente desenvolver passar por todas as fases do desenvolvimento e do conhecimento.
certeza. Pegando um gancho do que você acabou de falar, eu vou ler, não inteira, que ela é grandinha, mas um pedaço aqui da pergunta 195, que é exatamente o que você acabou de trazer, Adri. Kardec coloca aqui na pergunta: a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Eu vou ler o comentário da resposta, que eu achei mais conciso. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações dessa vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. E esse pensamento desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno no qual não acredita. Então, o que ele está trazendo, né, nessa pergunta, que foi o que ela acabou de falar? Existe gravado no nosso inconsciente, né, no self, que está sendo formado, né, de encarnação em encarnação, desde o início, a ideia de evolução. Então, permanecer parado, né, em um estágio vai ser sempre desconfortável inconscientemente, né? Vai ser sempre desconfortável, por mais que o nosso ego traga essa ideia, muitas vezes, então eu não vou fazer nada, já que eu tenho um monte de vida mesmo, nessa eu vou desencanar, chutar o pau. Mas lá dentro existe uma informação incontestável. A gente vem evoluindo desde o início. Né? Parar esse processo é desconfortável ao espírito. A gente está indo contra o nosso self, que é, em resumo, a centelha divina dentro de nós, né? Que mostra o caminho, que vai mostrar a direção, não é? Então, o nosso ego vai estar desconectado do nosso self, e aí começam os problemas da vida, né? E aí que começam, então, esses desconfortos. Então, a gente tem como, dentro de nós, essa informação, né? Essa informação tão interessante, né, Adri? Essa pergunta é exatamente isso que você acabou de trazer. E tem um ponto dessa pergunta, né, Emily, que eu gostaria de ampliar, que é muito interessante. Bem lá no finalzinho, Kardec coloca assim, ó, uns já dispõem da experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar o seu próprio processo ou retardar indefinidamente. Então, eu gosto desse olhar otimista da Joana, porque ela vai trabalhar nesse ponto, nos colocando ativo nesse processo de acelerar o nosso processo, nos instrumentalizando e ensinando como é que a gente vai fazer para acelerar esse processo. E ela vai trazer de forma magnífica em toda a série psicológica, quando ela vai falar do autoencontro, né, e da autodescoberta, né, desse momento que é uma das partes da própria individuação, né? Então, esse autoencontro é o momento em que a gente para, né, as coisas, tem o fora e o dentro, então eu paro esse movimento um pouco e eu começo a fazer esse movimento de entrar em contato com as minhas estruturas e começar a promover um diálogo entre a minha consciência, né, e o meu mundo interno, o meu inconsciente, e aí sim eu vou estar começando a entender para que eu vim. O Jung chama isso de mito pessoal. Qual é o mito que eu escolhi para viver? E ele lutava e ele procurava durante toda a vida dele querer responder essa pergunta: que mito eu escolhi para viver, né? E a gente começa, é importante se questionar. E quando a gente vai pensando nisso, a gente vai acelerando o nosso processo, porque aí a gente para tanto de olhar fora e começa a olhar dentro, né? Então, ela promove, a Joana propõe, esse encontro com esse eu interior, que ela chama, né? Que ela, baseada em Jung
Jung chama de self, que para ela, na psicologia espírita, é o espírito imortal. Então, esse self, esse eu imortal, que foi criado, simples e ignorante, conforme Kardec nos coloca, ele vai desenvolvendo desde o início, e aí no início ele está lá no mineral, aí ele vai aprender aquela coisa da sensação de quente, frio, escuro, claro, calor, frio, vento, né? E aí depois ele vai para o vegetal, onde ele vai sentindo a seiva dentro dele, vai estar ali fixo ainda, né? Então vai tendo alguns aprendizados mais. Depois vai para o animal, onde predomina o instinto, e aí ele intelectualiza o instinto e vai para o hominal. Veja, então, e agora, nesse momento que nós estamos, é importante começar a entrar em contato com esse eu superior que nós somos, né? Entrar em contato com o meu eu superior, que é essa imagem de Deus dentro de mim, a Imago Dei, e aí, ao entrar em contato com essa imagem de Deus em mim, eu começo, então, a perceber que eu sou um filho de Deus, que eu posso ser amado, eu me permito ser amado, e aí eu vou fazendo todo um processo de aceitação desses conteúdos, né, da sombra, vou fazendo a integração deles, e com isso eu vou ficando inteiro, né, que é só isso que a gente precisa fazer nessa encarnação. Procurar pegar os nossos caquinhos e ir colando esses caquinhos e ficando o mais inteiro possível. Porque depois a gente vai dar continuidade disso, assim como o André Luiz fez no plano espiritual, né? Aí depois ele deu continuidade, e a Joana fala que a gente vai começar na outra encarnação exatamente no ponto que a gente para, né? Que a gente não retrocede esse progresso. E isso é muito bonito para a gente ver, né? Então, o autoencontro é uma ferramenta que vai acelerar isso que Kardec fala, acelerar o próprio progresso ou retardar indefinidamente. Então, a gente pode, né, pensar, até quando ele faz essa pergunta, e aqueles que pensarem que, então já que eu vou ter a eternidade, eu posso parar e deixar para depois? Sim, só que aí ele fala que quando essas pessoas, né, chegarem no plano espiritual, eles vão ver que se equivocaram. Por quê? Porque aí, sem o corpo, esse véu, né, que o corpo propicia, ele vai ser tirado, e aí então ele vai ver que realmente foi um auto-engano. E aí ele retardou essa encarnação, ele praticamente perdeu, né? Porque tem uma das questões que eles perguntam a Kardec, nossa, mas então eu posso perder a minha encarnação? Ele diz sim, né? Porque eu posso, de certa forma, evoluir muito nessa vida, e ele fala, mas há encarnações, assim como dias, que eu não produzo nada num dia, há encarnações que a gente também vai não produzir nada. E na maioria das vezes são essas que a gente vai deixando para depois, né? Vai empurrando com a barriga, e aí vai deixando, tenho a eternidade mesmo, para que eu vou começar agora? Isso é um equívoco, não dá mais para pensar assim. Exatamente. Você vai contra a sua essência, né? Contra a nossa própria essência. Muito bem. Vamos passar para uma outra pergunta, né? Que a gente elegeu aí algumas perguntas para trazer. Pergunta 218. Pergunta 218. Deixa eu achar aqui, peraí. Coloquei aqui minhas marcações. Rapidinha. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos ideias inatas. Então, vamos falar das ideias inatas. Eu acho que é um tema aí que essa pergunta traz, que faz muito sentido dentro do nosso raciocínio, né? E falar em ideias inatas é falar de inconsciente. Quando a gente fala de ideias inatas, a gente está falando sinônimo de inconsciente. Então, essas ideias inatas que a gente traz das encarnações anteriores, elas estão gravadas aonde? Né? No nosso inconsciente pessoal, e ampliando aí para a ideia também de inconsciente coletivo.
né? Então, o nosso inconsciente é um arquivo, a gente tem que pensar como um grande armário, com diversas gavetas, né? E a gaveta que não acaba, aquelas gavetas que tem aqueles negocinhos que dá pra gente pasta suspensa, né? Eu sempre imagino isso. Gaveta da... Então, vamos ampliar. Gaveta da primeira temporada. Um monte de pastinha suspensa. Vida, 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 vida. Segunda temporada. Então, imagina, né? Eu que sou uma pessoa curiosa, geminiana, não sei, né? Eu gosto dessa ideia. Queria olhar todas as pastinhas, né? Imagina, mas a gente, né, não é essa a ideia. Mas, enfim, né? Imagino o quanto que é interessante a gente poder pensar, né, nessas informações que a gente traz, mas está dentro da gente, de qualquer maneira. Né? Está dentro de nós, não interessa, né? A gente não ia dar conta, claro, né? De olhar para tudo isso, inclusive já teve uma aula sobre isso, né? Quando eles falaram de reencarnação e do esquecimento do passado, muito legal, da Sheila, do Tiago, e que foi, né? Esse assunto foi abordado aí muito intensamente. Mas voltando aqui, as ideias inatas estão contidas no nosso inconsciente, né? E é o registro de toda a nossa experiência evolutiva, o arquivo de tudo que a gente passou, né? E também a gente tem que pensar na ideia de que dentro desses arquivos existem diversas personalidades, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso no nosso processo de individuação, no processo de análise, essa ideia das personalidades fica muito presente, né? Então, são caquinhos, são alguns dos caquinhos que a gente precisa ir colando. Então, o objetivo do acesso a essas ideias inatas, né, é utilizar essas forças para o nosso crescimento, né? Para o nosso processo de elevação e para a nossa libertação, porque imagino que tem de vivência, de conhecimento, de informação dentro da gente, no nosso inconsciente pessoal e no nosso inconsciente coletivo, né? De tudo que a gente já passou, já captou de diversas culturas, de diversos mundos, né? Kardec traz aí que a gente pode transitar por outros orbes, né? Então isso é possível. Então imagina, né, dentro do nosso inconsciente coletivo, quanta informação, quantas ideias, né? E aí os mitos vêm trazer todas essas ideias, todas essas informações que a gente tem do funcionamento do universo, né? E todas essas informações elas vão trazer um grande arsenal para a gente. Então, as ideias inatas, elas têm muito a ver com a nossa vivência inconsciente, né, Adri? Sim, e é interessante, eu sempre gosto de analisar a pergunta, e aí eu gosto de analisar na fala, principalmente da Joana, na escrita, né? Mas para mim parece que ela está falando e conversando com a gente. Como que ela vai construindo, e se a gente colocar uma encaixa com a outra, então parece que ela está dialogando com o próprio Kardec quando ela fala isso. Então, quando ele pergunta da ideia inata, e aí ele até pergunta, nossa, né? Mas então existe mesmo? E aí os espíritos dizem que sim, que as ideias inatas existem, e ele diz assim, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. E durante a encarnação esquece-os em parte, e aí vai entrar a lei do esquecimento do passado, que é uma lei moral, né? Então, a gente precisa esquecer esse passado para poder dar conta desse presente, viver com esses personagens que compuseram o nosso passado, e aí a gente começar de uma forma tão bela, né? Ou seja, zerar tudo e começar de novo para aprender a amar. Então, toda essa
A encarnação, se a gente olhar, é toda ela programada, não existe acaso, né? E quando a Joana vai trabalhar a questão da sincronicidade, que é um termo que Jung postula, que é o nome científico que a gente dá ao acaso, então realmente a gente vai vendo que acaso não existe. Então, se eu estou numa família difícil, se eu estou enfrentando um filho problemático, uma doença séria, eu preciso pensar, bom, se Deus é justo, existe uma justiça divina, portanto, existe um para quê, não é o porquê. A gente tem que perguntar, parar de falar por que isso acontece comigo e falar para quê, qual a função disso. O que eu preciso aprender com esse cenário e com essas pessoas, esses personagens que compõem a minha vida. Então, aqui ela está falando, né? Kardec está falando de uma lei, a lei do esquecimento do passado, e vai falar que a gente vai acessar pela intuição, né? E o Jung trabalha a intuição como uma função psicológica também. Tem pessoas que apreendem o mundo pelo tipo sensação, pelos 5 sentidos. E existem pessoas, nós espíritas, a maioria de nós somos intuitivos, né? Então, a intuição é visto pela psicologia analítica como um tipo de personalidade e que ele vai captar o mundo pelo 6º sentido, não pelo visão, tato, olfato, paladar, mas sim pela intuição, que é um 6º sentido. E aí a Joana vai trazer o como, né? Então, se eu vou arquivar em algum lugar, que lugar é esse? Aí ela traz e complementa e aprofunda que esse lugar, sim, é o inconsciente. E aí ela traz, né, a teoria do Jung, onde o Jung aprofunda o inconsciente não apenas pessoal, mas também o inconsciente coletivo. Se nós traduzirmos para a doutrina espírita, o inconsciente pessoal é dessa encarnação. As coisas que eu reprimi, as coisas que eu esqueci, né? As coisas que eu deixei para depois e ficou lá num cantinho que eu não estou usando agora, igual no computador, né? Tem um arquivo que eu não vou usar agora, ponho numa pastinha e jogo lá para dentro. A hora que eu precisar, eu vou lá e trago. Esses são o inconsciente pessoal, ou seja, aquilo que está mais de fácil acesso. Quando ela vai falar do inconsciente coletivo, na visão da psicologia espírita, na visão do olhar de Joana de Ângeles, a gente está falando de todas as minhas encarnações, que é isso que a Emily disse, quando eu fui, né, desde o mineral, vegetal, enfim, todo esse conhecimento não vai ficar perdido. E é por isso a importância do autoencontro, porque a partir do momento que eu vou entrando em contato com o meu eu interno, eu vou poder acessar esse cabedal de conhecimento, né? Porque nesse momento eu não sei muito, mas o meu espírito milenar sabe. E aí a gente pode aprender com isso. Então, entrar em contato com o mundo interno é poder ampliar a consciência. É conscientizar de coisas que eu já tinha, mas que nesse momento a gente não entrou em contato, não lembra. Eu vou trazer uma definição do Jung muito bonita, eu gosto muito dessa frase dele, que ele diz assim, ó, no volume 8.2. O Jung diz que o inconsciente, ele é tudo o que eu sei, mas não estou pensando no momento. Tudo aquilo que um dia eu estava consciente, mas que atualmente eu estou esquecido. Tudo que os meus sentidos perceberam, mas a minha mente consciente não considera. Tudo que eu sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente, sem prestar atenção. Olha que lindo, né? Ele é até assim, poético, né? O Jung é todo poético. Todas as coisas futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência. Tudo isso são conteúdos do inconsciente. Estes conteúdos são, por assim dizer, mais ou menos capazes de se tornar conscientes, pelo menos foram conscientes no momento imediato, podem tornar-se conscientes de novo. Nesse sentido, o inconsciente, olha que lindo, é uma franja da consciência, como caracterizou o William James. Então, aqui, ele está falando desse inconsciente pessoal, de coisas que eu esqueci, de coisas que estavam num determinado momento consciente e que está
facilmente acessado como uma franja, então está ali pertinho. Mas depois a gente vai olhar o inconsciente coletivo, onde estão essas questões mais profundas, né, de arquivos, por exemplo, todas as vivências que eu fui homem, todas as vivências que eu fui mulher, e aí vai formar o que Jung chama dos arquétipos do inconsciente coletivo, que é, por exemplo, a estrutura ânimos para nós mulher, que são as vivências que eu já fui enquanto homem. Para os homens, né, as vivências que eles foram enquanto mulher estão arquivados na ânima, que traduzindo seria a alma, né? Então, olha que interessante olhar essa visão dessas estruturas que, de certa forma, contêm, guardam essas ideias inatas que Kardec trouxe. Muito lindo, né, gente, pensar nisso. Então, como é bonito esse processo, né, de individuação, a gente olhando sobre essa perspectiva, como a gente aprofunda, né, esse olhar. Eu acho muito, muito, muito legal. E a gente não pode esquecer de um elemento, né, de um personagem nessa história toda, que é quem? Perispírito, né? A gente não pode esquecer de falar do perispírito, que carrega, que traz, que é o grande intermediário, né? Que é o perisperma, como o Kardec traz, né? Fazendo uma alusão aí aos vegetais, que traz para o corpo físico todas essas informações. Então, um resumo do que diz aí a pergunta 217, ele traz que o perispírito traz todas as informações de outras encarnações para a gente. Então, eles estão impressos no perispírito. Então, a gente não pode esquecer desse organismo vivo, que tem toda uma fisiologia, que tem células, né? Que tem todo um funcionamento, né? Lembrando da nossa estrutura, espírito, perispírito, corpo. Então, o perispírito que faz essa transição e que traz para a gente, para o nosso corpo físico, as impressões contidas em outras experiências. Joana fala muito bem sobre isso no Homem Integral, no capítulo 9. Quem quiser dar uma olhadinha, ela traz de uma maneira muito bonita todas essas ideias, né? Ela traz que o nosso perispírito é um organismo vivo e pulsante, né? Que consegue estabelecer a duração da vida física, ele tem essas informações, é responsável, então, pelas memórias das existências passadas que estão arquivadas nas telas do inconsciente. Então, energeticamente, elas estão contidas ali no perispírito, né? Então, o perispírito, ele traz gravado essas memórias, né? Para poder passar para o nosso corpo, né? Então, ele traz, ela coloca, né, de uma maneira, ela traz as distonias morais que muitas vezes podem causar as doenças congênitas. Eu gosto muito dessa ideia quando a gente pensa em adoecimento físico. Nós trazemos impressos no nosso perispírito como se fossem manchas mesmo, né? Acúmulos de energia que são as nossas distonias morais, nossas mágoas, nossas raivas, a ausência de auto-perdão, enfim, todo pensamento aí que não está de acordo com a nossa evolução, que não está de acordo com o amor, né, que Jesus traz para a gente, né, o amar-se a si mesmo, para poder amar o próximo, né? Então, quando a gente não está de acordo com a lei divina, todas essas distonias morais, elas podem culminar em adoecimentos, e é o perispírito que vai fazer essa transição, né? A gente pode pensar as doenças de várias formas. Uma das formas
em que a gente pensa o câncer, por exemplo, né? Acabei de ver uma aula muito interessante sobre o câncer, que faz com... e essa ideia, né? É sobre isso que a gente está falando nessa aula. Então, como esse conceito de encarnação, de reencarnação, dessa ideia, esse ponto de vista, pode auxiliar a gente a elaborar questões muito difíceis na nossa existência. Então, o câncer, por exemplo, né? A gente pode pensar assim, no perispírito estão gravadas essas distonias morais, como se fosse, eu gosto de pensar assim, como se fosse um acúmulo de energia, uma mancha, né? E isso é passado para o corpo físico, muitas vezes. E Emmanuel nos traz que o corpo físico é como se fosse um carvão que vai puxar essas distonias, vai puxar essas impressões que estão no perispírito para o corpo físico. E a gente pode pensar diversas doenças, mas estou dando o exemplo do câncer. A gente pode pensar que trazendo para o corpo físico essas distonias morais é como se fosse um expurgo. Eu não vou saber falar o parágrafo de Emmanuel, mas a ideia é essa, não trouxe aqui. Mas a ideia é essa, como se o corpo fosse a possibilidade de expurgar. Então, quando chega o momento, essas energias contidas no perispírito, elas podem ir para o corpo físico para ser eliminadas. Então, olha que maneira interessante da gente olhar um adoecimento grave, como um câncer, por exemplo, sobre esse ponto de vista. Eu estou eliminando, estou expurgando através do meu corpo físico distonias morais lá do passado, que estavam impressas no nosso perispírito. Olha que bonito, né? Como a gente pode ressignificar, a famosa ressignificação de um adoecimento. Se a gente olhar sob essa lente, sob esse ponto de vista, como muda a nossa relação com essa dificuldade, com essa prova, né? Porque a gente está num planeta de provas e expiações, então a gente vai ter prova, só para avisar. Vai ter prova, não vai ter jeito. É todo mundo. Eu, já cansei das minhas provas, já estou até pedindo um arrego aqui. Cansada. Falei, não exagera. A gente brinca, né, Adri? Você se ferrou, você quer ser analista, você quer trabalhar com isso, então você está se comprometendo a ter o seu processo de endividação. Aí eles viram pra gente e falaram, tá bom, então tá, já que você se comprometeu, leva. Então, ufa, Jesus, não é fácil não. Mas se a gente não olhar sobre o ponto de vista ampliado das reencarnações, olha como fica mais difícil. Então, por exemplo, a ideia do adoecimento físico, ele pode ser ampliado, e olha como a gente pode ressignificar e acolher esse processo. Então, como a gente pode acolher um câncer e bem dizer e falar, obrigada, eu estou tendo um expurgo de algo que estava no meu perispírito, sabe Deus há quanto tempo, e eu sou merecedora de eliminar isso. Então, não é uma mudança completa de visão, né? A gente, meu Deus, eu tô doente, o que eu faço? É uma prova e tanto, gente, eu já tive, né? Já tive um câncer de tireoide, graças a Deus, curado e tudo mais, mas na hora a gente, falando, né? A gente se desespera, né? E aí, com o tempo, você vai elaborando e podendo falar, obrigada, eu tô expurgando algo que estava no meu perispírito que eu trago lá de trás, né? Assim a cura fica muito mais plausível, né? Eu nunca esqueço quando eu estava fazendo o tratamento, fiz um tratamento espiritual mais intenso, né? No momento em que eu estava em tratamento, nunca esqueço o mentor falando, envolve, né? No meu caso foi minha tireoide, envolve sua tireoide em amor, em luz, acolhe, né? Joga energia azul, verde, né, de saúde, acolhendo essa possibilidade. Então, eu sou apaixonada por pensar dessa forma, né? Então, como a gente ampliar isso com uma lógica anterior, tornam as coisas muito mais plausíveis, com muito mais para quê, né, Adri?
E é tão lindo, né, Emily? Você falou que gosta do capítulo 2, eu sou apaixonada pelo capítulo 5 do Evangelho, quando ele vai trabalhar exatamente as causas atuais das aflições, que ele vai trazer aí toda a participação do perispírito, mas ele também vai nos mostrar as causas, as causas anteriores das aflições com a função do perispírito, mas as atuais que a gente faz a toda hora, né? E aí é importante ver olhar para isso, que essa minha patologia, esse meu problema, essa minha dificuldade, ou pode ser fruto de um passado ou de um comportamento atual que eu tenho feito. E tem uma parte da série psicológica que eu acho belíssima, que a Joana traz alguns casos de alguns personagens, para mim, desconhecidos. Eu não conhecia a Helen Keller, né? Helen Keller é uma pessoa, uma americana, que ela nasceu normal, uma criança normal. Com 18 meses, ela sofreu uma febre muito alta, teve uma patologia inesperada, que nem chegou a ser identificada o que houve de fato, e ela perdeu praticamente tudo. Ela ficou cega, ela ficou surda, ela não conseguia falar, porque ela não sabia falar, então como que ela falava sendo cega, sendo surda, e aí ela não falava. E aí Joana mostra que no caso dela não foi nem expiação, foi uma prova que ela pediu por amor, porque aí ela foi estudar, ela conseguiu, ela teve uma pessoa que ensinou ela a falar, ensinou ela a ler braille, e ela foi num momento nos Estados Unidos que as crianças com patologias não iam para a escola, ela conseguiu ser alfabetizada e ela entrou pedindo a permissão para ir para uma universidade, e ela foi a primeira mulher deficiente a ter um curso superior e poder fazer uma faculdade, se tornou advogada e criou leis de proteção à pessoa com deficiência, né? Dando a possibilidade de ir para uma universidade. Então, ela coloca essa pessoa, essa americana, e algumas outras pessoas, mostrando que não é, no caso, né, existem exceções, e é bonito olhar a exceção. Mas eu só queria colocar, né, que de natureza espiritual, as nossas provas, as nossas expiações, que são essas que Kardec fala da origem no passado, elas então estão arquivadas no perispírito, e é a possibilidade, como a Emily fala, de expurgar isso, de limpar, de poder vivenciar e reparar, né, esse passado onde a gente se equivocou. Eu gosto quando o Gelson fala da palavra pecado, no sentido de errar o alvo. Então, se eu errei o alvo, agora eu posso jogar de novo e acertar o alvo, né? Então, não é castigo. Então, a Joana de Ângeles traz uma visão muito otimista de que não é castigo, mas são oportunidades de ressarcimento com a lei, né? A lei de ação e reação. E nas causas atuais, aqui é importante a gente olhar, porque entram os fatores temperamentais. Então, eu excessivamente brava, excessivamente nervosa, que guardo raiva, que guardo desejo de vingança. Então, veja, o meu temperamento ácido pode danificar, por meio do próprio perispírito, danificar essa célula, e essa célula adoecer. Ou então, educacionais, né? Aí a gente vai ver um papel bem assim, interessante, principalmente no livro Conflitos Existenciais, a Joana ampliando muito esse campo do papel dos pais, né? na origem das psicopatologias, dos transtornos mentais, tanto da criança, e que essa criança vai levar para a adolescência, muitas vezes até para a vida adulta, algo fruto de uma educação muito reprimida, uma educação muito severa, às vezes até abuso sexual, abuso, né, de toda a ordem, né, que essa criança sofre, questões socioeconômicas. Então, a criança que passou muita fome, muita desnutrição. Uma vez eu vi uma criança no hospital que a pele dela não tinha essa... porque quando a gente tem a proteína, o colágeno, a pele é molinha, né? Ela parecia escama de cobra, ela quebrava assim quando a gente tocava. E aí eu perguntei, né, para o médico por que aquela criança tinha aquela pele. Aí ele disse que era a fome
Então, a fome, a falta de proteína, aí ele diz que se ela comesse um ovo por semana, ela não estaria assim. Então, a carência total de vitaminas, de nutrientes, de proteína, levando a uma questão fisiológica. Então, essa pergunta de Kardec, falando dessa questão do caráter físico, veja, uma pergunta a gente poderia ficar aqui por muito tempo, aprofundando e trazendo as contribuições de Joana, trazendo outras pessoas, né, outros espíritos que nos trouxeram dados muito importantes, mostrando, sim, que as nossas aflições algumas têm a origem no passado e que algumas ainda são frutos da minha vivência nessa encarnação em que a gente, pela nossa forma de ser, a gente vai adoecendo nessa interação, né? Corpo, espírito, perispírito, a gente pode adoecer. E aí entra também, eu gosto de olhar a epigenética, né, Emily? Quando eu sempre coloco, ok, se existe um fator determinante ao câncer, que desenvolve pelo sol, pelo agrotóxico, né? Aí, no caso, como a Emily falou, no caso de um câncer, um fator epigenético é o amor. Então, eu posso, com esse elemento externo, que é o amor, também atuar nesse código genético e fazer uma contenção para essas células que estão se multiplicando loucamente, que é o câncer, e aí ele, né, devagarzinho vai parando e pode ser tratado. Então, olha que lindo, né? E aí a gente vê a Joana nos colocando a possibilidade de ação diante de problemas tão difíceis, né? Porque o que antes a gente cruzava os braços e ficava esperando o mundo acabar, né? Eu lembro quando o Jung é questionado, né, no momento da guerra, ele no livro Encontros e Entrevistas, eles perguntam para ele, eu sempre comento, quem ouve os nossos programas vai falar, de novo, a Adriana está falando nisso, mas é que é tão profundo que eu sempre vou repetir, vou continuar repetindo, não canse. Mas, assim, ele foi perguntado, né, o que fazer diante da guerra, que a gente não tem como, né? A gente fica impotente diante de uma guerra. E aí ele coloca, né, que sim, esse sentimento de impotência é muito grande, mas quando nós tratarmos a nossa guerra interna, esses nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos atritos entre a gente mesmo, né? Que a gente fica guerreando entre uma parte minha quer uma coisa, a outra parte não quer, e aí começa aquela guerra, aquele conflito todo. E aí, nessa hora, se a gente trabalhar essa guerra interna, eu vou estar contribuindo de forma infinitesimal para a paz no mundo, né? Então, a paz no mundo começa dentro. E quando eu estou ativo no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de lidar com os meus conflitos, eu estou contribuindo para que os conflitos mundiais possam ser muito pequenos, mas eles podem ser diminuídos, né? É lindo porque nos dá a possibilidade de ação diante de conteúdos tão grandes e tão que nos sufocam, né? Nos deixam de forma muito alarmados diante de problemas que a gente tem olhado no planeta hoje em dia. Nossa, verdade. Lindo pensar nisso, né? E aí a gente remete ao grande ensinamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente só vai expandir o amor para fora quando ele vier para dentro, né? Enfim, né? Essa é a minha frase favorita de Jesus. Essa é a frase de Jesus, né? Essa é a frase de Jesus. Que dá para a gente pensar nela, né? E aprofundar. Aí vem a sabedoria, né, do mestre trazendo uma pequena frase, algo assim tão imenso, né, como essa ideia, né? Então é começar dentro de mim, o amor dentro de mim, para que eu possa começar a entender o que seria o amor externamente, né? Paixão dessa frase, mas enfim, essa é a frase de Jesus. Mas vamos ampliar algo que a Adriana acabou de trazer, vamos aprofundar um pouquinho nesse pensamento da influência dos pais. Eu acho muito importante a gente pensar nesse sentido, né? É algo que vale muito a pena a gente aprofundar. E aí a gente está falando da pergunta 208,
né, que é a influência dos pais nos filhos. Vou trazer a resposta. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é uma tarefa. E se falhar, será culpado. Essa é a resposta dessa pergunta aí. Então, enquanto nós, pais, né, temos nossos rebentos, os nossos filhinhos, o quanto é linda essa missão. Eu sou uma mãe apaixonada por ser mãe, o quanto é linda essa tarefa, mas o quanto é desafiadora, né, que faz com que a gente tenha que se curvar sobre nós mesmos, né, olhar para dentro para poder trazer para esse espírito o crescimento e a base para o crescimento, né. Joana traz isso, um pouco dessas ideias, no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 6, que é o capítulo com o nome de culpa. Então, ela traz alguns pontos muito interessantes, né? Que muitas vezes os pais querem que as crianças sejam bons meninos, boas meninas, né? Que sejam bons, atendendo muitas vezes aos seus interesses internos. Então, é sobre o seu modelo, né? Você vai ser bom menino se você fizer exatamente isso que eu estou lhe dizendo para fazer. E esquece de olhar a criança como um indivíduo. Vamos olhar sobre a ótica da reencarnação? Aquele serzinho pititiquito lá que a gente está cuidando é um ser que também tem pastas e pastas dentro dos arquivos, né? Então, olhar como um ser imortal, que tem também toda uma bagagem e tem uma individualidade, né? Tem sentimentos, ele tem questões. Então, impor a nossa vontade de uma maneira agressiva pode trazer consequências na criação dessas crianças, né? Trazer consequências aí nessa evolução das crianças. Muitas vezes os pais, para evitar essa tarefa que é tão árdua, esse contato, as conversas que são extremamente necessárias, né? Então, perguntar como é que você está, o que você pensa, o que você está sentindo, né? Para aquele filho, ele pode ter 5 anos, pode ter 4, pode ter 3 anos. Ele vai dizer, se você olhar no olho da criança e falar o que você está sentindo perante isso, né? Eu tenho, claro, estou aprendendo como todo mundo, mas eu tenho esse hábito com a minha filha desde pequititica. Eu sempre faço conversa cabeça com ela. Conversa mais, o que é? O que você está sentindo? Como é que é? E hoje ela tem quase 12 anos e eu vejo um resultado muito legal dessa prática. Porque ela hoje espontaneamente já me traz, mãe, eu estou sentindo isso, não estou bem com isso. Ela espontaneamente já vem me trazer, mesmo sem eu perguntar, ela, mãe, preciso ter uma conversa com você. Muito legal, né? Então ela já traz essa iniciativa de poder trabalhar as questões dela, né? Então, assim, poder olhar para isso, né? Olhar aquela criança como um indivíduo, não fugir das conversas difíceis que muitas vezes a gente tem. E muitos pais, por exemplo, enche a criança de presentes, né? De instrumentos aí materiais, para não entrar em contato com o interior, né? Então, vai cuidar do exterior, não, mas eu te dou tudo. Mas eu faço tudo por você. Mas muitas vezes não consegue olhar no olho da criança e entender que ela é um indivíduo, né? E aí a criança vai crescer culpada e codependente, né? E não se permite fazer nada fora dos padrões estabelecidos pelos pais. Então vai ter toda essa ideia de codependência. Então eu não posso fugir da regra que meu pai trouxe.
É porque o pai não perguntou como ele está se sentindo e como ele faria. Mas como você faria isso? Essa é uma pergunta que a gente pode trazer para o filho. Como que você faria isso? Né? Você faria dessa forma? E trazer a discussão, a possibilidade, a ponderação. Né? Então, vamos ponderar, né? O que é adequado, o que não é. Né? Ah, mãe, quero usar aquela roupa mais curtíssima. Tá. O que é adequado, o que não é? Quais são as consequências disso? Né? Claro que a gente, enquanto pais, tem que orientar, trazer o norte, trazer... né? Mas não adianta impor a vontade, não vai pôr porque eu não quero, que é proibido. E tentar mediar a situação, para que a criança não fique codependente, não possa trazer aquela questão, não posso sair disso que foi ensinado para mim. A gente vê muito isso na análise, né, Adri? A gente vê muito essa questão que as pessoas, nós presos ainda no que os pais colocaram para a gente e esquecendo a nossa individualidade, né? Esse papel muito interessante e difícil, né? Até eu queria só avisar para quem tiver alguma questão, já pode ir colocando, né, no chat para a gente. Se tiver alguma questão importante para a gente ampliar, fique à vontade de usar o chat para que a gente possa ampliando, né, a discussão. Mas, assim, Emily, quando eu estava na faculdade, eu pensava assim, eu não quero fazer a psicanálise porque o Freud vai jogar toda a culpa do universo nas mães. Então, eu vou fazer psicologia analítica porque o Jung é mais zen, é mais light, ele não vai jogar tanto nas nossas costas essa questão. E aí, leia do engano, né? Porque quando eu fui estudar pelo viés da formação e estruturação da personalidade, e aí entra bem, Joana, quando eu estava lendo Conflitos Existenciais, que ela traz aquela parte, né, da culpa, do medo, né, da raiva, e como as relações entre os pais e os filhos vai gerar muitas vezes, né? Pode gerar, não estou dizendo que sempre vai gerar, mas ela pode gerar dentro dessas crianças raiva, culpa, medo no decorrer dessas relações. E aí o Jung, né, não ele propriamente dito, porque o Jung vai estudar praticamente a vida adulta, porque ele era psiquiatra e ele parte da patologia, porque ele estudava a patologia, e a partir daí ele constrói um modelo de uma psicologia saudável da psique. Mas aí outros, né, que vieram depois, igual o Neumann, o Fordham, estão construindo modelos dessa relação pai e filhos. E aí o Jung faz uma belíssima introdução, que ele diz assim, que se fosse dado a ele, né, uma possibilidade de viver novamente, ele começaria do ponto onde o Neumann escreveu o livro, ele escreve um livro que se chama A Criança. Então, nesse livro, A Criança, ele vai falar dessa relação mãe e filho e o quanto é muito delicado esse momento, porque de acordo com essa questão, e aí vai casar, então se a gente perguntar por que Jung escolhe a psicologia analítica e não qualquer outra escola? Eu fui para a faculdade para isso, porque eu queria a resposta dessa pergunta. Aí eu cheguei na faculdade, fiz os 5 anos de psicologia integral, não tive essa resposta. Aí eu fui para uma pós-graduação em psicologia analítica, não achei a resposta. Aí, nos 7 anos, né, para analista, aí eu encontrei a resposta e vou dar para vocês assim, rapidinho. Né? Então, por quê? Jung, ele muda um paradigma da psicologia. Não é que é melhor ou pior, não. É a forma de olhar o ser humano. Todas as escolas da psicologia partem do ego, da consciência. E a psicologia analítica, ele quebra esse paradigma e ele inverte. Ele diz que o self é a priori, ou seja, o self vem antes, e vindo antes, aí vai entrar com Kardec. Kardec fala assim, o espírito, ele esquece o passado, então ele é a priori, ele vem antes, aí ele encarna, tem o esquecimento do passado e começa a desenvolver uma estrutura egóica. É exatamente assim que a psicologia analítica fala. Ele não vai falar em reencarnação, porque ele é materialista, né? Jung
ele tem até a mãe dele, que é espírito, mas ele ficou dentro desse modelo até para que ele pudesse ser visto como ciência. E aí, nesse momento, então, ele pega, né, esse paradigma de que o self é a priori, é um novo paradigma, e aí esse a priori constrói um ego. E aí que entra a função principalmente materna, não necessariamente precisa ser a mãe biológica, mas a cuidadora. Então, a função dessa cuidadora vai exercer o papel de ego auxiliar. Olha que interessante. Então, se a minha mãe tem uma estrutura frágil, uma estrutura psicótica, o meu ego é estruturado de acordo com essa falha, né? com esse sinal aí, né? de uma quebra, de uma psicose. Então, olha que interessante. Só que aí entra Kardec, né? Não existe nada errado. Se eu tive essa mãe que estrutura o meu ego dessa forma, é porque eu preciso de já vir com essa falhazinha aí para poder, já é parte da minha prova. Né? Então, olha que bonito. E aí o Neumann vai falar de algumas fases do desenvolvimento da estrutura de ego, que aí ele vai falar desse mundo matriarcal, ou seja, dessa relação direta da mãe com a criança. E aí, por exemplo, aí se alguém, já vou antecipar a pergunta, mas e como ficam esses casais homossexuais que adotam? Ótimo, né? Pode ser, inclusive, um homem, não tem problema, mas é a função materna, né? A pessoa que desenvolve a função materna, porque aí entra a ânima deste homem, desse cuidador ali. Então, essa função materna vai fazer a função de ego auxiliar até que essa criança desenvolva o ego, que vai ser em torno de 18 meses. Então, a gravidez da criança leva 18 meses, 9 intrauterina e depois 1 ano fora da barriguinha. Por quê? Porque a criança, a partir de 1 ano de vida, que vai falar eu. Então, antes de 1 ano, ela vai dizer assim, Maria quer papar, Maria caiu, ai, Maria fez dodói, né? Daí a pouco ela fala, eu caí. Eu fiz dodói. Então, quando ela fala eu caí, ela já tem, inconscientemente, ela já formou um ego, ela já formou uma estrutura de eu, uma estrutura de contato com a realidade, e a partir daí ela começa a se separar dessa mãe. Mas até então, nesse primeiro ano de vida, é a relação desse mundo matriarcal. O ego da mãe é uma estrutura auxiliar na formação. E aí a criança vai sofrer influências. Se é uma mãe tranquila, aí o Neumann fala da relação primal, sadia, primal é de primeira, né? Então, quando ela é sadia e quando ela é negativa. Então, ele diz que é sadia quando ela é marcada pela confiança, amor da mãe, né? Vai formar um ego positivo. E o que ele chama de ego positivo? Não é aquele ego forte que vem o vendaval e quebra. Ele vai falar, ele dá a imagem do carvalho, né? O carvalho é uma árvore frondosa que quando vem um temporal, bum, ele quebra. Mas o bambu é uma árvore fininha, né? Mas tem uma flexibilidade. Se vem um vento, ele se dobra e aí ele não quebra. Então, o ego forte é esse ego capaz de se adaptar à mudança, se adaptar até a ocorrências negativas, né? Então, uma criança com uma estruturação egóica saudável, ele se adapta a qualquer evento, inclusive negativo. Olha que bonito. Mas uma relação primal negativa, ele vai corresponder, ele vai formar a instabilidade do eixo ego-self. Então, aí vai ser difícil da criança se comunicar com esse mundo interno. Ele vai se expressar na autorrepresentação negativa, então vai desenvolver complexos de inferioridade, dificuldade de adaptação, dificuldade de estar no mundo, um exagerado uso de mecanismo de defesa. Então, essa criança vai fugir, essa criança vai negar. Fuga no caso de fuga psicológica, não é fugir de casa. Então, ele inventa mentiras, aí ele fala que não mentiu, percebe? Então, a gente vai ver que toda essa relação mãe e filho, ele vai estruturar o ego da criança. Então, infelizmente para mim,
para Freud, para Jung, é muito mais... Assim, eu vejo na minha... Né, eu não tenho tanto conhecimento da psicanálise, mas a influência do cuidador, a influência dessa mãe é muito grande na estruturação da personalidade do filho, né? Então, aí a gente vê como Kardec ele foi tão profundo, né? No final do século XVIII ainda, né? No início do século XIX, já trazendo questões tão atuais que agora a Joana vem atualizando. Então, é muito bonito olhar para essas questões tão sérias, né? E tão atuais. Sim, é apaixonante, né? Poder olhar o quanto é profundo, né? Esse olhar, né? O quanto a Joana traz essa ampliação. Então, é legal a gente pensar nisso, né? Kardec vem, traz todas essas informações, depois diversos missionários vêm aprofundar tudo isso, né? Então as coisas vão se casando e vão se aprofundando, né? Então André Luiz, Emmanuel, Joana vão aprofundando todos esses conceitos, né? Então muito legal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, 10 minutinhos, né? E eu acho que é muito disso, né? É muito esse olhar do quanto a gente é grato por essa filosofia reencarnacionista. Tenho muita gratidão por poder olhar dessa maneira, porque eu não tenho dúvida o quanto isso amplia e aprofunda as minhas questões, né? O quanto a gente pode pensar. Isso eu trago de outras existências. Essa pessoa que é um reencontro, né? Então é trazido também nessas perguntas, existem os reencontros? Existem os reencontros, sem dúvida nenhuma. Então, por que essa relação é tão boa? Ou é tão ruim? Ou é tão difícil? Né? Então, por que eu amo tanto? É um negócio tão esquisito? Ou porque é tão difícil? Né? Existe aí a questão de muitas vezes a gente ter relações desproporcionais. É tão difícil, mas eu fico tão irritado, tão incomodado, que é desproporcional ao fato. Né? Vocês já pensaram nisso? Muitas vezes, né, vamos pensar num relacionamento difícil, de resgate, que levanta a mão quem não tem, né? Impossível, né, no nosso momento, né? Então, muito difícil a gente não ter uma relação aí de resgate, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa diz uma coisa e a gente se irrita, sai de si. Aí a gente leva aquilo para análise, né? Foi isso que aconteceu. Mas assim, vamos pensar, fulano, não é desproporcional essa irritabilidade ao fato que aconteceu? Eu acho que a internet da Emily deu uma quedinha. Enquanto ela volta, eu queria só trazer uma questão teórica que, enquanto as pessoas fazem as questões, do duplo movimento da individuação, né? Então, a gente vê que a individuação tem dois movimentos importantes, né? O primeiro movimento a gente chama de movimento analítico, ou se a gente fosse olhar pela alquimia, né? A alquimia nos coloca um movimento de separácio. Então, por exemplo, é um momento da nossa vida onde a gente começa é analítico porque é uma análise mesmo. Eu pego um fato, igual a Emily estava dizendo. Voltei. Retomou. Isso. Pode concluir, Emily. Eu só comecei a falar do duplo movimento da individuação até que você voltasse. Mas aí você conclui, depois eu retomo. Não, na verdade estava concluído mesmo, né? Simplesmente eu desapareci, a tela desapareceu, enfim. Mas eu acho que é isso, olhar essas reações que a gente tem muitas vezes desproporcionais e remeter a esse ponto de vista. Espera um pouquinho, tem questões aí, né? Tem questão aí.
Agora, vamos lá. E aí, em cima dessas questões, né, que a Emily traz, então, por que é que eu tive essa reação tão intensa perto de um evento aparentemente não tão grave, né? E aí, nesse primeiro movimento da individuação, que é chamado de movimento analítico, então eu vou analisar, puxa, mas por quê? Por que eu me senti tão, né, atacada, ou fiquei tão brava, ou fiquei tão irritada? Aí eu começo a pensar, quem que fazia assim? Nossa, minha mãe tinha uma reação assim. Então, veja, eu começo a analisar o fato, separar quem que fazia assim, que comportamento é esse. Então, é um movimento da individuação que a gente começa a analisar. Se a gente fizer um paralelo com o André Luiz, quando ele morre, quando ele desencarna, ele estava num movimento analítico, porque ele era materialista, um grande médico, um grande pesquisador, onde ele tinha construído todo um cabedal de conhecimento prático, teórico, mas ele não tinha ainda essa visão espiritual, porque ele era materialista, não é porque ele era ruim, não, ele era materialista. E aí acontece uma grande separação, que é o momento onde ele desencarna, ou seja, a maior separação possível, separa o corpo da alma. Aí, quando ele está no mundo espiritual, ele fica, né, ele fica lá, chega até a ficar no umbral, ele começa a fazer essas separações e até que ele se lembra de uma coisa importante que a Joana fala, que é a importância da prece, né? Então, aí ele faz a prece, ele se conecta com a espiritualidade e aparece Clarencio. E, a partir daí, ele é levado para nosso lar, e aí começa todo um movimento de separar-se. Aí ele começa a lembrar da casa, olha, ele começa a separar, discriminar, organizar. Aí ele lembra do trabalho, mas eu quero trabalhar. Aí ele vai pedir o trabalho, até que vai chegar num momento onde ele faz o segundo movimento da individuação, que é a questão da conúncio, que é a síntese. Aí tem um momento do livro que ele fala assim, nesse momento, o médico, o pesquisador, né, ele se torna o André Luiz, entende? Aí ele assume uma personalidade que não era a personalidade dele na Terra. Então é tão bonito, né? Mas para a gente só falar que existem movimentos, né? A individuação tem fases, então o solve e coagula. Então, no momento eu analiso, discrimino, aí eu faço uma síntese. Aí eu analiso, discrimino em uma síntese. Então, ele é como um coração que pulsa, né? Eu gosto de pensar o tum-tum, né? Tum-tum. Então, ele separa e junta. E na alquimia é o solve e coagula, solve e coagula. Forma um ritmo, é muito bonito. Mas eu acho que o nosso tempo já está no fim, né, Emily? Não quero me delongar muito, só queria colocar desses dois grandes, importantes movimentos da própria individuação. É isso aí, arrasou. Não tem como a gente finalizar melhor com essa ideia. Então, vamos finalizando, a gente já está no horário. Eu finalizo agradecendo muito a oportunidade, é sempre muito desafiador estar aqui, mas muito recompensador, né? Dá uma gratidão muito grande de a gente poder tá pensando, né? Uma vez esse estudo é primeiro para a gente, né? Então tá passando por algum problema, filha, lembra do ponto de vista, lembra que você gosta disso? Então, vamos lembrar, né? Então eu acho que esse contato com a nossa doutrina é muito enriquecedor. Então eu termino aqui com minha gratidão. E vamos lá, qualquer coisa, continuamos sempre disponíveis e abertos aí ao nosso estudo, né, André? Isso. Tem tempo ainda de eu terminar com uma frase da Joana? Deve, termine. Então eu quero usar a frase dela para nós. Ela diz assim, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então, de uma forma linda, ela coloca todos os verbos de ação, né? Tomai os vossos arados, lavrai o vosso coração,
arrancai deles a cisania, semeai a semente e coloque o amor. Então, que a gente possa, né, com essa doutrina maravilhosa, que nos traz tanto conforto em momentos de dor, de aflição, que a gente possa permitir que o amor de Jesus cure as nossas dores e as nossas feridas. Obrigada, muito obrigada, Emily, de estar na tua presença e obrigada a todos de estar conosco. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Muita gratidão.